Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, refeições gostosas e balanceadas todos os dias, para você e sua família. Merlin Brindes, padronização de frotas e fabricação de fachadas. Os pais e os professores também costumam prestar atenção em dois tipos de alunos e que costumam também gerar algum tipo de preocupação. Aquela criança que é totalmente ativa em sala de aula a ponto de incomodar os coleguinhas e atrapalhar a aula, e aquela criança que vive no mundo da lua, para ela nada há de interessante na sala de aula. O que fazer? Como diagnosticar se essas crianças são normais ou se apresentam algum tipo de déficit de atenção? O comum é já logo ir rotulando hiperativo ou desatento. Mas a gente está aqui com a Stefane Machado Maia, que é psicóloga com especialização em neuropsicologia e que ajuda nesse diagnóstico. Muitíssimo obrigada, minha querida, por nos receber. A Stefane, que também é do método Supera, que a gente faz ginastiquinha no cérebro, mas hoje o assunto é este. Stefane, com que idade a gente diz eu preciso saber se meu filho é hiperativo ou não, ou é desatento ou não? Certo. Normalmente a gente já recebe os pais com uma criança de 5 anos nessa faixa etária. Já dá para procurar ajuda nessa fase? Na verdade, a gente consegue hipotetizar, mas na verdade é 6 anos. O que a gente pede para os pais é que com 6 anos que a gente consegue ter uma assertividade nesse diagnóstico do TDAH, por exemplo, falando. Porque é muito comum, Stefane, já dizer logo de cara, pais, professores, tios, parentes, etc., dizer assim, você é hiperativo. Ah, essa criança é impossível, é hiperativa. Não é assim. Não. Na verdade, assim, o que acontece? Existe, a queixa começa a se dar principalmente em sala de aula, os professores identificam esse perfil dessa criança, ou aquela muito agitada, ou aquela criança, igual você disse, no mundo da lua, totalmente desatenta. E aí o que acontece? É levado, né, principalmente a gente tem um trabalho hoje com a neuropediatra aqui em Catanduva, ou pode ser um neurologista, um psiquiatra da família, e o que acontece? Eles fazem uma investigação pedido, física, exatamente, uma solicitação de vários exames neurológicos. Então, aí cada caso vai ser um caso. E a avaliação hoje neuropsicológica, que é a avaliação do cérebro, entra para corroborar com esses exames. Exatamente. Vai ajudar. Por exemplo, esse material que a gente está vendo aqui sobre sua mesa é a ferramenta que você usa para traçar esse perfil, esse diagnóstico. É uma das, na verdade, é a mais utilizada hoje e ela é a mais moderna, vamos dizer assim, a mais atualizada que nós temos aqui hoje no Brasil, porque até para isso nós precisamos saber também com quais ferramentas nós estamos utilizando, porque senão não fica aquela questão da assertividade. E esse é sempre o que eu sempre falo para os pais, a minha preocupação é sempre de estar sendo o mais assertiva possível nesse diagnóstico, porque hoje um diagnóstico errôneo, tanto aquele que você vamos dizer assim, acaba, né, por errar mesmo, falar que essa criança é hiperativa, é desatenta ou não, vou deixar passar isso batido, falar que tá tudo bem, não tem problema nenhum, então você, infelizmente, vai ter um prejuízo lá adiante, no futuro, a gente vê isso muito como as comorbidades, como consequências de algo não tratado ou tratado erroneamente. O que é que pode chamar de comorbidade ou consequência? Certo. Quando não se tratou direito ou deixou de tratar? Tá, a gente vê principalmente assim no aspecto emocional. Então a gente vê aquele emocional que fica uma apatia, aquela criança que começa a gerar um desinteresse escolar, sentimento de menos-valia, não tem autoconfiança, a baixa autoestima, até sintomas de depressão. Então, infelizmente, o que a gente vê? Por falta de cuidar de um aspecto neurológico, porque o TDAH ele é originado por algo neurológico, mas acontece desencadeando parte emocional também. TDAH, o que é mesmo? Sim, seria então o transtorno, né? Isso na questão médica, transtorno do déficit de atenção, que pode vir com um diagnóstico com hiperatividade ou sem a hiperatividade. Agora,
O que é que desencadeia? Você disse que às vezes o emocional é que desencadeou que a criança tem esse comportamento apático ou hiperativo. Então, a gente tem que, assim, por que dessa avaliação? Pra gente ver se essa dificuldade escolar tá acontecendo a nível de aspecto emocional ou de aspecto neurológico. Tá? Se for de neurológico, o que acontece? É um rebaixamento na função química da desatenção. Então, déficit, tá? Funcionando abaixo do normal. Tá. Se é hiperativo, é porque é muito exacerbado. Então, está havendo uma produção química além do normal. Então, por isso que precisa ocorrer o equilíbrio nesse cérebro. Se é a nível emocional, aí já são questões assim familiares, já questões de uma separação dos pais. Pode desencadear isso também. Também pode desencadear. Uma perda, por exemplo, um parente que morre, alguma coisa assim também. Então, por isso que a gente tem que, sim, procurar um médico, procurar saber o que está desencadeando essa dificuldade escolar. Se é realmente o neurológico, uma desatenção, uma hiperatividade, ou é algo de fundo emocional aí dessa criança. E o tratamento ele não é feito por um único profissional, Stefânia? Não, isso que eu gostaria de deixar muito bem claro. Como eu disse, o médico, o mais adequado possível, o especialista, ele vai fazer a solicitação dos exames, que pode ser com avaliação do pedagogo, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional. E aí, quando ele tem todos esses dados em mãos, é o médico também que vai decidir qual vai ser o melhor acompanhamento de acordo com as queixas e com os resultados. O quadro de cada um. Exatamente, os resultados. É muito individual isso, Stefânia? Sim. Cada caso é um caso tratado de um jeito, de uma maneira específica. Exatamente, por causa que a dificuldade, então tem aquela criança que só tem o problema da desatenção. Isso. Tem aquela criança que só é hiperativo, tem aquela criança ou que a gente se preocupa mais, que ocorre os dois sintomas juntos. Então, o que acontece? Às vezes precisa do acompanhamento da fono, porque essa criança tem dificuldade de linguagem, tem dificuldade de fala, precisa da pedagoga, precisa da psicóloga, por todo esse fundo emocional que eu disse. E às vezes também precisa da medicação. Entendi. Que é o mais, por isso que eu te volto a falar essa palavra. Precisamos ser o mais assertivo possível para que, se realmente essa criança precisar ser medicada, eu sou a favor sim da medicação, mas quando for necessário. E não o contrário que a gente vê, Gi, que a gente está vendo muita criança tomando medicação e às vezes não precisa. Tá Foi um prazer. Muitíssimo obrigada pelas informações. Obrigada novamente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Há 42 anos a seu lado. Casa Fátima. O endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard. Pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos. Gostosos como os da vovó. Merlin Brindes. Brindes personalizados com qualidade e eficiência.